Olá pessoal, então sejam bem-vindos aí mais uma aula sobre os medicamentos mais vendidos e suas vendas adicionais. Então agora nós vamos falar aí do metoprolol, tá? Os medicamentos de referência do metoprolol são o Lopressor da Novartis, o Celozoc da AstraZeneca e o Celoquen também da AstraZeneca. E um medicamento similar que eu trouxe aí para vocês hoje é o Miclox da Multilab, tá? Se você trabalha com algum outro medicamento diferente aí na sua farmácia, você posta aí nos comentários para contribuir com a nossa aula. O metoprolol, ele é um medicamento antihipertensivo e antianginoso. O que é angina? Angina é quando as veias do coração ali, principalmente a coronária, já está parcialmente entupida. E aí quando você faz algum exercício físico, quando você se esforça um pouco a mais do que o normal, chega pouco sangue, consequentemente pouco oxigênio no seu coração, e aí você começa a sentir aquela dor por falta de oxigênio. Eu acho legal você estar assistindo algum vídeo aí sobre angina no YouTube, No nosso curso de farmacologia para balconista de farmácia, nós vamos estar abordando essa classe medicamentosa. Então, para que serve? Obviamente, também hipertensão arterial e angina do peito, crônica e etc. Eu coloquei porque tem outras funções, mas para a gente aqui o mais importante são essas funções. E como ele age? Ele é um beta-bloqueador, seletivo. Então, ele tem uma seleção para os receptores beta do coração, Então, ele tem um pouco menos de efeito colateral do que os medicamentos beta-bloqueador não seletivo, no caso do propranolol, tá? No nosso curso de farmacologia para balconista de farmácia, nós também vamos estar abordando sobre isso, mas o mais importante aqui é você saber que ele serve para diminuir a pressão arterial, para ele melhorar a hipertensão e também a angina do peito. E como venda adicional, o que eu mais aconselho vocês aí, é o aparelho, de aferir pressão, de verificar a pressão, da maneira de como o cliente disser para você, a maneira que você vai falar para ele. Tem uma aula que eu falo a estratégia completa de como está oferecendo esse aparelho de pressão, mas resumidamente, toda vez que o cliente vier comprar qualquer medicamento para pressão, você vai perguntar para ele se ele já verificou a pressão, nesses últimos dias. E se ele não verificou, você vai levar ele até a salinha de verificar a pressão. E aí você vai verificar a pressão para ele no digital automático, tá? Que é aquele de pulso. Ah, professor, mas eu não confio. Compra o que tem o selo do Inmetro. Se o Inmetro testou, a gente não é melhor do que o Inmetro para a gente dizer se confia ou não, se o Inmetro está dando o aval deles, tá? Depois a gente discute mais sobre os tipos de aparelho de pressão, tá? Então, se você sabe verificar no analógico, você verifica, porém, para você mostrar para o cliente como é fácil, você vai verificar no digital automático, E aí você coloca no pulso dele, faz o procedimento certinho, verifica a pressão dele e aí você pergunta para ele, ou você fala para ele, viu, senhor João, como é fácil? O senhor não quer estar verificando o senhor mesmo do outro braço para você ver como é muito simples usar esse aparelho aqui? E aí o senhor João vai fazer o uso no outro braço, tá? E ele vai ver que é muito simples. E aí no final, você pode dizer para ele, então, o que o senhor achou desse aparelho? E ele vai dizer que achou simples. E aí você vai falar para ele que ele pode estar adquirindo aquele aparelho, por apenas tantos reais. E aí se você divide no cartão, você vai falar para ele que divide no cartão, ou se tem um desconto à vista, você vai falar para ele também que tem esse desconto à vista. E aí você vai dizer para ele que ele pode estar vindo verificar a pressão quando ele quiser na sua farmácia. Porém, se acaso ele precisar verificar à noite ou verificar em algum dia que ele não possa estar vindo até a farmácia, ele com esse aparelho digital e automático na casa dele, ele mesmo consegue ir lá e verificar a sua pressão, tá? Então você vai fazer esse procedimento com todos, tá? Todos os clientes que vierem comprar medicamento para pressão na sua farmácia. Eu tenho certeza que se você fizer isso,
você vai vender muito aparelho de pressão e é uma venda que você está ajudando o cliente, tá? Não é uma empurroterapia, porque é necessário que o cliente, né, que o paciente hipertenso, ele verifique o máximo de vezes possível a sua pressão arterial para ele ter esse controle quando ele voltar no médico, para ele dizer para o médico se está controlado ou não, né? Se está baixando demais, se está subindo demais ou se está normal. O médico precisa saber esses valores e é legal até que ele faça uma anotação aí de todas as vezes o dia e o horário e o valor da pressão que estava para ele levar nas consultas do médico. Em alguns casos, se você perceber que o cliente, a pressão dele sobe mais quando, né, ele está agitado, quando ele está nervoso, né, você também pode estar, se você for farmacêutico, você pode estar aconselhando ele a fazer o uso aí de vez em quando de alguns medicamentos naturais aí à base de passiflora, né, e esses medicamentos aí que tiram a ansiedade, né, que tiram um pouco do nervosismo do cliente e são naturais, né? Se você é balconista, você vai ver como é que seu patrão administra essa questão aí, tá bom? Mas o aparelho de pressão é a melhor indicação aí como venda adicional por ter um valor agregado muito grande e realmente ser um grande benefício para o cliente. Então, além de você, né, estar fazendo uma venda de um valor agregado alto, o seu patrão vai ter uma entrada maior aí para ajudar nas despesas. Provavelmente você vai ter uma comissão, mas o maior beneficiado de tudo isso vai ser o seu cliente, porque ele tendo o controle dessa pressão, ele vai poder conversar melhor com o seu médico e o seu médico vai ter aí mais clareza na hora de consultar esse paciente, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Até mais aí, balconistas e futuros balconistas de farmácia.